Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ouvir a voz do Senhor. Abra a palavra de Deus, aí Jeremias, novamente. A gente sempre vai fazer assim, os obreiros já fiquem atentos, sempre a leitura oficial vai ser a leitura da palavra, então para os irmãos já deixam sempre marcados, tá bom? Quando você procura Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11, quero mencionar aqui alguns amados visitantes, que é o nosso pastor Nasser, né? Mais a sua esposa, Neice, e a sua mãe é a Alvarino, tá bom. São bênçãos de Deus nessa igreja, sempre estão visitando. Por que será eles visitam tanto, né? É o filhão ali que toca, e a nora que está aí sentada no lado, então, minha irmã Joana também, né, pastor Neice? Então, que Deus abençoe. Eu estou vendo ali o pai do Estevão, tá tudo bem com o Estevão? Está malhando muito? Já está fortinho? Mandaram um vídeo do Estevão, o culto aqui, ele uns 50 apoios, não foi? Olha, já é forte. Deus abençoe nosso querido Estevãozinho. Então, mas alguém que está nos visitando, faça assim com a sua mão. Isso. Juntamente com Alex, né? Pastor Alex. Isso. Quem é pastor Alex? Seu pai? Rapaz, que benção. Como é o nome dele? Você deve ser obreiro da casa de Deus. Pastor Francisco? Presbítero Francisco, Deus abençoe. Prepare que você vai fazer a oração final, porque se seu filho é uma benção, você deve ter orado muito por ele, então você é um homem de Deus. Queridos, nós estamos numa série de mensagens, Deus colocou muito forte no meu coração, e eu sempre falo assim, Deus, fala comigo, para depois falar à tua igreja, mas fala claro, né, que às vezes eu sou um pouquinho despercebido, burrinho. E aí eu fiquei, Senhor, fala através o que é que o Senhor quer. E Deus colocou essa mensagem, essa série de mensagens, onde os obreiros, todos os obreiros, nós vamos estar aqui passando, para todos os obreiros da casa de Deus estarem trazendo essa mensagem, tá bom? E eu trouxe na semana passada e nessa semana também. O tema, vamos fazer a leitura oficial, para depois mudar os slides ali. Capítulo 29, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por essa noite. Arde, Senhor, mais uma vez no meu coração aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja. Toma aqui, Senhor, teu servo, que eu seja uma ferramenta apenas. Eu te peço em nome de Jesus. Sente glorificando ao Senhor, e nós vamos crendo que Deus vai falar conosco. Meus queridos amados, existem perguntas que nós fizemos na semana passada em relação a qual o propósito de Deus. Existem indagações nos nossos corações. Qual será de fato o propósito de Deus? Eu quero trazer uma novidade de vida para você que não veio na semana passada. Nós dissemos aqui que Deus tem um propósito, presbítero Silas, muito específico para cada um de nós. Nós nascemos com um propósito, viu, pastor Alex, que está com seu pai aí? Nós nascemos com um propósito muito específico. E eu falei aqui, enquanto nós não vivemos o propósito, que não é o nosso propósito, eu falei que o propósito de Deus está acima do nosso propósito. E quando nós estamos alinhados com esse propósito, meus irmãos, nós somos como um peixe dentro d'água, nós somos como uma águia no céu, e eu dei todos esses exemplos aqui. Então, se você está alinhado com aquilo que Deus te chamou, amados, você vai andar por fé, você vai avançar. Deus vai abençoar e vai colocando a sua mão, porque o propósito não passa a ser o teu propósito. Fala assim, olha, mas Senhor, eu queria ser dentista. Deus fala, mas eu quero que você de repente seja um enfermeiro, porque lá dentro daquele hospital eu vou te usar. Aí você fala, Senhor, mas eu quero ser um missionário. Deus pode falar assim, mas eu quero que você seja um médico missionário, porque é dentro da medicina que eu quero te usar. Entenda, o propósito de Deus sempre vai estar acima do meu querer, o propósito de Deus sempre vai estar acima daquilo. E aí, amados, muitos têm se perguntado, pastor, a minha vida é um erro?
Interessante isso, né, pastor Laci? Pastor Laci falou, esse é um tema muito bom para nós discorrermos. A minha vida então foi um erro, por quê, pastor? Eu fui gerado, você que está na internet aí, eu fui gerado de um relacionamento conjugal, ou algo que violou a minha mãe. Eu fui gerado, alguém que está na internet dizendo de um estupro. Será que eu sou um acidente e eu não era para estar aqui, por isso que eu estou sofrendo? Eu quero já, em nome de Jesus, aqui nessa noite, dizer para você que está me assistindo aqui na internet, aqui presencialmente, você não é um acidente, você não é obra do acaso. Então, você não é um acidente. Coloque isso no seu coração. Você nasceu com um propósito de Deus muito específico. Pode passar aí. Isaías, lá no capítulo 44, verso 2, diz assim: eu sou o Criador. Você estava sob os meus cuidados antes de nascer. Igreja, toma posse disso. Pode deixar do jeitinho que estava bom, senão eu vou começar. O retorno estava bom aqui, Gabriel. Você, quando estava ali em formação, olha a formação fetal aí. Quando você estava lá, quando o Estevãozinho, o Benjamin, nossas crianças aqui da igreja, o João Vitor que está na barriga da Arleia, está se formando e Deus já olhou para aquela criança e falou: olha, quando crescer vai ser meu servo, eu tenho um propósito, eu sou o Criador. Ainda quando estava pequeno, quando o pastor Marcelo estava lá, pequeno, logo que eu nasci eu tive uma convulsão, irmão, quase eu morri. Se você for olhar aqui, a minha cabeça é cheia de marcas. Eu tive convulsão, fui parar na UTI, passei alguns meses, tive um déficit aí, até hoje, né, eu acho que eu tenho um pouquinho. E aí, mas Deus tinha um propósito, me curou de tudo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. É interessante citar aqui Albert Einstein, mas inclusive cita num dos livros de Uma Vida com Propósito, ele reconheceu no final da vida que Deus, ele não joga dardos. Deus, ele não age sem propósito, ele não age por acaso. Assim como eu falei que o judeu, ele não age sem propósito. Ei, querido, deixa eu falar algo para você para mudar a sua história. Cada passo que você der, cada passo que você for orar, os teus projetos, por isso que o provérbio diz: apresenta ao Senhor teus projetos e eles darão certo. Não seja uma pessoa que joga dardo, que fala assim: olha, eu vou aventurar, eu vou mudar. Às vezes as pessoas vêm para cá para a igreja ou querem sair. Eu falei: mas por que você vai sair? E graças a Deus, eu acho que não tem acontecido isso nos últimos tempos. Mas quando as pessoas chegam e falam: por que você quer vir para cá? Você já sentiu de Deus um novo tempo, uma nova história? Isso eu conversei com muitos irmãos que inclusive estão presentes. Falaram: não, pastor, é porque há um propósito. Deus já tinha prometido um novo tempo, há um propósito do Senhor. Assim como o nosso Deus, nós temos que ter essa mente de Deus, nós também não podemos, amados, agir pelo nosso impulso. Nós não podemos jogar assim: peraí, deixa eu ver onde eu vou morar, joga para cima alguma coisa, tá, eu vou morar agora. Não, a nossa vida não deve ser assim, porque Deus, ele tem um propósito muito antes do nosso propósito, muito antes dos nossos sonhos. Pode passar. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. O salmista diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Levante a sua mão em nome de Jesus, diga isso comigo: o Senhor cumprirá o seu propósito na minha vida, para comigo. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sei o meu propósito. Ei, eu tenho 70, eu tenho 50. Querido, pergunte a Deus, ajoelhe, clame a Deus: Senhor, eu só sei de uma coisa: o Senhor cumprirá o desejo. Não tem um louvor? Não tem um louvor que fala isso? Cumprirá o desejo do seu coração, o seu propósito. Tu vais cumprir, Senhor. Quantas pessoas com 70, 50, 60, 80, no final da vida, mas eles oram, descobrem que existe um propósito maior e eles vão lá. E aí, amados, eu coloquei a imagem de um paizinho segurando a mão de uma criança. É essa paternidade que nós precisamos entender, a paternidade do nosso Deus. Pode passar. Existe um propósito de Deus na sua existência. Está seco, né? Então, entenda, você não é um acidente. Você não é um acidente.
Talvez, você está me assistindo aqui, você talvez esteja triste, esteja passando por alguma dificuldade, por não entender os desígnios, os propósitos de Deus. Mas você não é um acidente, filho. Homem, mulher, você que está em depressão nesse quarto aí, na internet, dentro desse apartamento, você não é um acidente. Existe um propósito na tua existência, e o salmista fala no 139:15, tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo, conhece exatamente como fui formado, parte por parte, como fui concebido e havia a existir. Ou seja, se Deus conhece cada fio de cabelo, se Deus conhece cada osso, se o salmista está dizendo que Deus conhece tudo da nossa existência, é porque Ele tem um propósito. Não foi um acaso. O nosso querido aqui, o nosso diácono, Riner, não foi um acaso. Deus tinha um propósito muito antes dele nascer, muito antes dele ser concebido, meu irmão Alexandre. Não foi um acaso. Então, olha como Deus é maravilhoso. Pode passar. Aí, Deus, Ele determinou cada pequeno detalhe, amados. Ele que determinou nossa cor de cabelo, foi Deus que determinou nossos olhos, Deus determinou a família, Ele determinou, irmãos, inclusive, se você vai ser do PT ou da direita. Aí está aí, o quadro está aí, né? A escolha vai ser sua, né? O nosso pastor, pastor Laci, ele é assim, a gente, né, pastor, nós, que ele é o Bolsonaro. Fica de frente aí, pastor, para ver que o nosso presidente aqui, Bolsonaro, parecido aqui com... Por isso que eu coloquei ele ali, ó. Diz que está ele e o Lula, né, gente? Lá na pontinha lá, que é o nosso diácono aqui também, o nosso obreiro. Então Deus, ele determinou a família que nós iríamos nascer. Ele determinou o nosso cabelo, a nossa cidade, a família. Ele falou assim, olha, aquela moça bonita chamada Giovana, tão estudiosa, a minha tão dedicada, ela precisa de um Marcelo Pantoja na vida dela. Então, quando olhou para você, irmã Leiane, falou, olha, precisa de um Rine. A irmã Maria, né, precisa de um Laci. Então Deus, Ele determinou tudo. Tudo, querido. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Aí está aí, né, as pessoas aí, tem um louro, tem um cabelo liso, tem um careca ali, tem um moreno, tem um claro, tem o Bolsonaro, tem o Lula. Então, é uma brincadeira nossa, tá, irmão? Interna, por favor. Pode passar. Então, pastor, por que Deus fez tudo isso? Por que Deus se preocupa? Agora, amados, entendamos uma coisa. Se Deus, Ele se preocupa com tudo, na formação de um ser humano, a Bíblia está dizendo, não é o pastor Marcelo, que Ele se preocupa em mínimos detalhes, Ele se preocupa com a nossa família, o local onde nós vamos nascer, o local onde nós devemos influenciar como igreja. Por que tudo isso? Pode passar. Por que, pastor? Porque Deus, Ele é amor, Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil, amado, de compreender. Você fala assim, por que Deus me amou? Mas Ele é essencialmente confiável, o amor de Deus. Deixa eu repetir isso aqui, ei, amada igreja, o amor de Deus é essencialmente confiável. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. E nós, eu coloquei até um alvo aí, nós somos o alvo desse amor de Deus, aleluia. Nós somos o alvo desse amor. Ele olha pela manhã cedo e fala, olha, eu amo a irmã Nelma, eu amo o pastor Hugo. Nós somos o alvo desse amor, irmão Maximiliano. Nós somos o alvo desse amor de Deus. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Levante a sua mão e agradeça ao Senhor, porque você foi criado para ser um alvo deste amor. Ele te ama, apesar de, pontinho, pontinho, Deus, Ele te ama. Aleluia. Por isso que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós somos o alvo do amor de Deus, nós somos esse objeto. Quando Ele olha assim, todas as nossas imperfeições, todas as nossas limitações, Ele fala, mas eu, mesmo assim, eu amo a Conceição, eu amo ela, Deus falando, eu amo a Raquel, eu amo. Ele nos ama, querida igreja. Pode passar. A Bíblia não diz assim, Deus, Ele tem um amor, porque talvez o pastor Marcelo possa dizer, olha, o pastor Marcelo, ele tem um amor especial
fulano, ciclano. Não, a Bíblia diz assim, ele é o amor, ele é o perfeito conceito, porque é a essência, o amor é a essência do caráter desse Deus. Então quando você olha para Deus, a essência do seu caráter é o amor. Ele olha assim, ó, meu filho ali está orando, e a gente sabe que Deus, ele se compadece dos seus. Ele nos amou tanto, amados. Ele nos amou tanto, e se você vier na Santa Ceia, eu vou ver o amor de Jesus Cristo por nós, tudo aquilo que Ele fez, domingo na Santa Ceia. Tenho certeza que você vai chorar por tudo aquilo, nosso entendimento sobre a Santa Ceia. Talvez você esteja distorcido, você vai ver que a igreja na Santa Ceia é lotada. Talvez seja porque é distorcido o conceito que nós temos da Santa Ceia. Então, Ele é o amor, Ele é a fonte, Ele é o amor, Ele é puro amor. Passando, agora que você sabe que não é um acidente, você não é obra do acaso, e Deus, ele tem um propósito específico, como você deve reagir então diante, pastor? Como é que eu devo reagir então diante desse amor de Deus? Irmãos, olhe para cá, o cristianismo, o que nós fazemos aqui, os pastores, esse templo, o que nós fazemos aqui, é tentar fazer com que você entenda, que se você obedecer os princípios da Bíblia, você vai garantir algo que é bem maior do que a doença, bem maior do que tudo que você está vendo, é a eternidade. Esse deve ser o propósito do crente, Senhor, a eternidade, porque isso aqui vai passar tão rápido, e quando você estiver lá na eternidade, falar, valeu a pena eu ser fiel, valeu a pena eu me sentir amado por Deus. Então como é que eu devo reagir agora? Isso aqui é um princípio, eu quero que você anote no seu celular, no seu coração, na sua mente. Como é que eu devo reagir? Pode passar. Já que você não é um acidente, Deus tem planos na nossa vida, pode passar esse aí também. Então, sua vida não é um acidente, não é isso? Se a nossa, eu não sei se dá para ler, ficou muito pequena, mas aqui eu acho que no telão dá, né? Se a vida não é um acidente, então, repita comigo se você não está conseguindo ler, diga assim, desfrute o amor de Deus por você. Então diga assim, desfrute, eu devo desfrutar do amor de Deus. Amados, isso aqui é muito profundo, porque um dos piores inimigos é a orfandade. Sabe qual é o problema do crente? É o crente, amados, isso aqui é uma arma do inimigo, é o crente que se sente órfão. E eu vou contar um testemunho aqui, uma das irmãs aqui passando mal da igreja, não faz muitos dias, ela estava com Covid, uma senhora de idade, e aí ela me ligou, não, eu que liguei para ela, falei, e aí, como é que a senhora está? Deve estar até nos assistindo agora. E aí eu falei, olha irmã, eu orei para a senhora e a senhora não vai morrer não, fique tranquila, Deus ainda tem projetos. Ela falou, pastor, eu não vou nem fazer o sotaque, senão vocês vão saber quem é. Ela falou, pastor, eu vou contar algo só para o senhor. Eu estava no meu quarto e ouvi uma voz lá de fora, eu não sei se eu contei isso para vocês, e a voz falava assim, filha, então pastor, eu estou preparada. Eu falei, amada irmã, deixa eu falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando Deus está falando assim, filha, sabe o que Ele está falando? Ele está dizendo assim, você não vai morrer porque eu sou o teu pai, e o pai ele cuida, eu sou o teu pai. Pai não assusta, pai que ama não assusta seus filhos. Então Deus estava exercendo a sua paternidade, estava dizendo, e aí amados, ela foi para o hospital, eu falei, a senhora não vai morrer, a senhora vai sair de alta, a senhora vai voltar. Deus ele nunca deixou uma palavra que sai desse altar cair por terra, nunca nós fomos envergonhados aqui, irmãos. Se Deus falou assim, vai morrer a fulana, e vocês sabem que eu falo, olha, a irmã, como era o nome dela, a irmã Dina, falei, irmã Dina, infelizmente Deus está me revelando, que o seu esposo não vai resistir, ele vai falecer, prepare seu coração, falei para ela lá, tirei o microfone, no outro dia não caiu por terra, felizmente ela preparou o coração, e ouve. Então Deus ele não permite que nenhuma da palavra, quando vem do altar, do trono de Deus, e aí eu falei assim para ela, Deus está dizendo, eu sou teu pai, sou eu que cuido. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Eu sou teu pai, você não é órfão, você não é um acaso, filho, eu te projetei, eu te amo, esse espírito de orfandade tem que se afastar da sua mente,
Então, por isso que eu falei assim, diga assim, desfrute. Será que você desfruta, você descansa nesse amor? Ou você é ansioso quando acorda? Não pode pegar uma gripe que já acha que vai morrer. Amados, quando eu estou com meu pai é pastor Zias, eu estou lá, deito na rede com ele. Agora ele descobriu um joguinho no celular, eu tenho que brincar, joguinho tem 70 e poucos anos. Eu desfruto do amor, assim como você desfruta do amor do seu pai, quando você desfrutava, você tem que entender também a paternidade de Deus, e desfrutar. Falou, Senhor, ainda bem que eu tenho um pai. Sabe o garotinho que estava no avião, e a turbulência, todo mundo olhando aquele garotinho sozinho, e aí falou, olha, aquele garotinho é muito corajoso. Aí perguntaram, garotinho, essa turbulência toda, você não fica com medo? Ele falou, não, o meu pai é o piloto. Aleluia. Deus está dizendo assim com você, eu sou o piloto. Tenha segurança em mim, filha. A Bíblia diz lá em 1 João 31:1, diz assim, que amor maravilhoso o Pai tem nos com... Tem alguém aí? Vocês conhecem esse versículo? Vejamos só, somos chamados filhos de Deus, e é o que realmente somos, filhos de Deus. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus, Ele é amor. Pode passar aí, depois a gente lê esse outro versículo, eu preciso correr aqui. Vença o espírito de orfandade, uma das maiores armas do inimigo, a solidão. Aí a pessoa sente só, fala, então, meu pai me abandonou, meu esposo me abandonou, meus amigos me abandonaram, e vem aquele espírito de solidão, e junto, parece que anexo ao espírito de solidão, vem o espírito de orfandade. Eu estou dizendo para pessoas que se sentem só, eu estou falando para pessoas aqui que têm sentido solidão, dizer que você não está sozinho, o Pai amoroso sempre esteve ao seu lado, Ele sempre esteve ao nosso lado, esse Pai amoroso, queridos. Mesmo naquele momento mais difícil, lembra da areia? E aí às vezes você vai ver só uma pegada, falar, Senhor, eu estou só. Não, Deus está te carregando no colo, nasquelas pegadas lá. Não é a sua pegada, mas é a pegada de Jesus Cristo. Então, passando, se a sua vida não é um acidente, então, diga comigo, assuma o valor que você tem para Deus. Repita para você aprender isso. Assuma o valor que você tem para Deus. Irmãos, existe um erro muito grande. O ser humano, existem umas teologias aí que só incentivam o ser humano. Fala, olha, e depende da ótica, né? Você é um vermezinho, você não é nada. Você simplesmente, nós entendemos toda a teologia que Deus, tudo aquilo que Deus faz, e faz os elogios e coloca o homem ali, né? Existe uma passagem que diga que o pouco menor, né, pastor Laci, do que os anjos o fez o Senhor. Não lembro dessa passagem, mas amados, existem teologias, e o mundo, ele vai desvalorizando o cristão, vai diminuindo a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de crescer como homem, mulher de Deus, a nossa capacidade de valorizar. Falar, olha, eu sou valorizado, eu sou bendito de Deus, eu sou bendito do meu Pai, eu sou filho, eu tenho que levantar a cabeça. Porque quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, o que foi que o filho pródigo fez? Ele estava lá, a Bíblia diz que ele se levantou, porque se ele se levantou, ele estava prostrado. E se ele estava prostrado, ele estava sendo desvalorizado. Ele ali, pelo próprio patrão daquela fazenda, ele falou, olha, vai comer ali, vai cuidar dos porcos, e se sobrar alguma comida lá dos porcos. E aí ele sentiu o desejo de comer aquelas bolotas dos porcos. Esse homem, você acha que ele estava se sentindo valorizado ou desvalorizado? Totalmente desvalorizado. Quando a gente fala assim, estava à margem da sociedade, no ralo da sociedade. Muitas pessoas estão vivendo ali à margem da sociedade, desvalorizado. Às vezes, amados, nós temos esse espírito de orfandade. O esposo foi, e aí a mulher, ela começa a se achar desvalorizada. Ela falou, olha, em detrimento de uma outra mulher,
ou então o esposo, ou então o líder. O pastor Marcelo, às vezes, ele gosta mais do fulano do que de mim. E isso, irmão, é um espírito generalizado dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da sociedade. E nós vamos tirando o nosso valor. E nós vamos tirando o nosso valor e nos sentindo cada vez menor. E o filho pródigo, ele tomou uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Ele falou assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu. Olha a paternidade. Ele começou: peraí, eu sou filho de um pai. Eu tenho um pai. Aleluia. Às vezes tudo que nós precisamos é nos levantar. Tudo que nós precisamos é lembrar: eu tenho um pai. Eu não sou filho do acaso, eu não sou um acidente, eu tenho um pai. Eu levanto a minha cabeça, eu começo a me valorizar, porque o meu papai do céu, ele é bom, ele é misericordioso, ele vai me receber. E ele foi falando: peraí, levantar-me-ei e ter com meu pai. E ele foi conversando consigo mesmo: quando eu chegar lá, eu vou falar assim: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos empregados. Ainda tinha um resquício de desvalorização. O pai falou: não é assim que eu trato meus filhos. Coloca o anel, traz o chinelo, coloca uma capa. É assim que eu trato meus filhos. Eu sou um Deus que perdoa. Eu sou um Deus, ralabachurianda, que valoriza e amo cada um dos meus filhos. Aleluia. Você é amado de Deus. Aprenda isso. Hoje é culto de ensino. Aprenda isso. Valorize, querido. Se você não se valoriza, quem é que vai valorizar? Para de andar com a cabeça baixa. Ó vinda, ó azar. Não tinha um personagem assim? Oh meu Deus, estava tão bem, aí eu começo a lembrar dessas coisas. Ó céus. Então, levante essa cabeça, igreja. Você está cheio do Espírito Santo, você tem autoridade. Você acha que é todo mundo que pode expulsar um demônio? Amados, você acha que é todo mundo que pode orar e o enfermo ser curado do câncer, onde a medicina não encontrou? Então se valorize. Valorize aquilo que Deus colocou no seu coração, teu ministério. Você acha que é todo mundo que pode chegar numa tribuna e pregar o amor, pregar o evangelho? Você acha que é todo mundo que pode trabalhar onde Deus te colocou? Hein, delegada Vera? Você acha que é todo mundo que pode te exaltar como Deus te exaltou aqui nessa nação? É Ele que faz, porque Ele manda colocar o anel. A gente pode pecar, mas o Pai, Ele manda colocar o anel, Ele manda colocar a capa, Ele manda colocar a sandália. Aleluia. Assim também é um padrão de Deus na nossa vida, querido. A Bíblia diz assim: em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. Olhe para a pessoa que está ao seu lado: você é coroa da criação de Deus. Meu Deus, isso é muito lindo. Ei, irmã Regiane, você é coroa. Deixa eu te falar algo: você é coroa da criação de Deus. Você é a cereja do bolo. Aleluia. É por isso que eu me alegro, me valorizo por isso. Aleluia. Nós somos a coroa dessa criação de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Irmãos, eu sinto vontade de chorar toda vez que eu leio esse versículo, porque nós não somos merecedores disso não, irmãos. Mas já que Deus falou que eu sou a coroa da criação dele, quando eu chegar lá no céu, eu falo: oh, Senhor, obrigado por você. Lá na terra, eu pregava isso, que eu era coroa da tua criação, tu me amou, menina dos teus olhos. Aleluia por isso. Você descobrirá que não é um acidente quando assumir o valor que tem para Deus. Vocês significam muito, a palavra do Senhor diz assim, outra versão: vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim, eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira por vocês, diz o Eterno. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, querido, essa pessoa, não mexa com essa pessoa que está ao seu lado aí, viu? Cuidado com esse ungido que às vezes você faz até uma oração contra, ou torce contra, ou quer puxar o tapete. Ele é
pedra preciosa, ele é aos olhos de Deus, um homem, uma mulher de Deus. Você que me assiste, continue orando, continue sendo fiel ao Senhor. Pode passar. Se a sua vida não é um acidente, então, vamos repetir? Acredite no que Deus pensa sobre. Pastor, o que é que Deus pensa sobre mim? Lá em Efésios capítulo 1, 4, diz assim: muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós, aleluia. Muito antes de Deus estabelecer os fundamentos, Ele já pensava em você, aleluia, irmã Joana. Ele já pensava em você, aleluia. Eu penso na minha filha, Ele pensa coisas sobre nós. E Ele já pensava em nós, nos escolheu como alvo do seu amor, como eu já falei aqui, para nos fazer completos, santos, em meio desse amor, aleluia. Ele já pensava em nós. Então, queridos, pode passar, você não é um erro. Diga assim: eu não sou um erro. Você é um projeto de Deus. Os pensamentos que Deus tem sobre você e os seus maravilhosos projetos para a sua vida são incríveis, aleluia. Os pensamentos que Deus tem ainda com você, os projetos, eles são incríveis. E a Bíblia diz assim: sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano é cuidar de vocês, não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual vocês anseiam. Meu plano é dar para vocês o futuro. Essa é a palavra de Jeremias, capítulo 9, onde nós lemos, capítulo 29, verso 11. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar. A Bíblia está dizendo: porque eu sei o projeto, eu sei o propósito que eu tenho para você. Não é essa tristeza, sabe? Ah, pastor, mas eu estou passando por uma dificuldade, um deserto. Ei, querido, todo crente tem uma cruz, um deserto e um Judas. Então você vai passar por esse deserto, você vai passar por todas as tribulações, porque maior do que o processo, maior do que o deserto, são as promessas de Deus na nossa vida. É bem maior, Fabiano, bem maior. Ele tem um processo, é doloroso, quando Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai daí de perto de quem tu amas, sai da tua parentela, sai da tua terra, do teu conforto, da tua zona de conforto. E Senhor, o Senhor vai me levar para onde? Lá para o Egito, onde está prosperando? Não vou te falar, Abraão. Uma terra que no caminho eu vou te mostrar. Sai da tua terra, da tua parentela. Uma terra que eu vou te mostrar ainda, uma terra que eu vou te levar. E aí, amados, Abraão entendia a paternidade de Deus e falou: olha, Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Não existe um louvor? Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Lembra desse? Aí esse louvor fala assim: mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino, assim vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, pois sei que vai cuidar de mim, e o teu melhor está por vir, mesmo sem entender. Não saiam, tá, irmã da igreja? Pelo amor de Deus, é que eu não canto nada mesmo. Às vezes tudo que a gente precisa é ficar quietinho no colo do Senhor, pastor Laci. Tudo que a gente precisa é ficar quietinho. Se a irmã Rejane puder cantar esse louvor, alguém que saiba, por favor, a gente já vai terminar aqui. 2 minutinhos eu tenho para encerrar essa mensagem. Eu sei que estou fazendo, já planejei tudo, aleluia. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Pode passar o último e o quarto, diz assim: sua vida não é um acidente, então viva como um filho amado de Deus, aleluia. Viva como um filho amado. Abaixe a sua cabeça um pouquinho, agora levante a sua cabeça assim. Você sabia, amados, que quando Deus fala, olha para o alto, quando nós levantamos nossa cabeça, até os cientistas falam, olha, começa a acontecer algo no corpo,
quando os crentes começam a levantar, olhar para o alto, levantar a cabeça, e toda vez que você talvez estiver, já deixa eu preguei aqui sobre a mulher curvada, e eu falei que aquela posição ali, ela é curvada, e quando ela encontra com Jesus, ela levanta e olha para o alto. Toda vez que você estiver encurvado, as situações da vida te fizerem que nem um filho pródigo, eu acho que eu estou comendo bolotas, eu estou me sentindo assim. Lembre-se, amados, que você é amado de Deus, que você é filho. Lembra da paternidade de Deus. Levante a sua cabeça, fale e diga que nem um filho pródigo: eu tenho um pai, eu tenho um Deus, eu tenho esse Deus que me ama, Ele me ama. Todo mundo pode se levantar, mas se você entender que Deus que você serve é um Deus que ama ser o seu pai, tudo vai mudar naquele dia para você. O único modo de nós nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos ou fazemos por Ele. Romanos diz. Vejamos como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia. Amados, co-herdeiros de Jesus Cristo. Chegou ali o nosso obreiro, Vácia. Agora sim, né? Em nome de Jesus, que vai congregar aqui conosco, amém. Vejamos como é grande o amor de Deus. Pode passar. Você não é então o que os seus pais dizem de você. Você não é então aquela maldição que o teu amigo, a tua avó, o teu pastor, o teu líder, o teu chefe falou: isso aí não vai servir. Esse filho aí, esse é bom, mas esse não é. Você não é isso que um dia alguém apontou no seu nariz e disse: olha, o teu ministério é fracassado. Irmãos, porque eu comecei a pastorear muito novo, 20 e poucos anos. A primeira igreja que eu pastoreei, os macumbeiros falavam: esse pastorzinho. Eu fui chamado de pastorzinho, acho que até os 30 anos. Hoje eu estou com 42, vou fazer 43. Mas isso não moldava o meu ministério. Isso nunca lapidou meu ministério. Até hoje, quando vem as críticas, isso não muda, irmãos. Aquilo que falaram então de você, o que muda é aquilo que Deus pensa sobre você, aquilo que Deus acredita sobre você, aquilo que Ele sonhou para você, porque a Bíblia em Gálatas diz assim: fomos libertos ou libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração e que nos dá privilégio de chamá-lo papai, Abba Pai. Essa intimidade com Deus é para que você, que são os filhos, não para escravos, e como filhos também herdeiro com pleno acesso à herança. Levante a sua mão. Você não é escravo, aleluia. Você é filho, co-herdeiro, aleluia. Ei, querido, com pleno acesso, diga assim, a herança. Filho legítimo, filho que é filho, tem direito à herança. Nós somos: pastor, mas eu sou por adoção. Você é filho legítimo por adoção, aleluia. Concluindo, se não houvesse Deus, todos nós seríamos um acidente, só se não houvesse Deus. Mas há um Deus que fez por uma razão a sua vida, ela tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos Deus como ponto de referência. Então, se você está falando assim: olha, o meu ponto de referência é uma autoridade, o meu ponto de referência é meu pai, você nunca vai entender se você é um acidente ou não. Mas quando você se volta para Jesus, quando você se volta para Deus, você vai entender, ali você vai entender o propósito, ali você vai entender: eu não sou um acidente, eu não sou obra do acaso, eu não sou um acidente. Então, queridos, você teve um privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Fique de pé. Esse é um privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho essa palavra, talvez você não entenda a profundidade disso. Imagem, tudo bem, pastor, imagem eu entendo, eu sou parecido. Pastor Laci fala que eu sou até parecido com os obreiros, com o João, com o pessoal daqui da igreja, os obreiros aqui. Parecido é isso, eu sou parecido com o Bolsonaro. Ali o pastor Laci.
Isso é parecido. Mas você já parou para pensar o que é semelhante? Ser semelhante, aleluia. Então, querido, então se você nunca parou, pare para pensar. Nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Você teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança, isso é um privilégio. E por Ele, para viver com seu Filho amado, sua vida tem um propósito na terra. Sua vida não é um acidente. Então, levante a sua mão, desfrute do amor de Deus, assuma o valor que você tem para Deus. Lembre-se que Ele tem pensamentos maiores do que o nosso. Aleluias. Podemos louvar? Feche os seus olhos. Vamos acabar esse momento de adoração. Eu quero que você abra a sua boca. Se você não conhece o louvor, adore ao Senhor. Adore o Abba Pai, o Espírito Santo, aquele que você veio cultuar. Esse culto de ensino é um culto de ensino que nós estamos cultuando o Abba Pai. Aleluia, obrigado. Feche os olhos. Podemos louvar? Mesmo sem entender, Aleluia, Senhor. mesmo sem entender, Diga que você confia nele, eu Senhor. confio. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Mesmo sem entender, Precisamos ser sei que é apaixonados. o melhor pra Tu és o melhor, mim. Senhor. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: porque é que tem que ser tão difícil pra mim? Por que tem que ser tão difícil? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. E o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar aqui quietinho no meu colo, esperando o tempo certo de tudo. Só louvor. Eu sei que vai cuidar de mim, diga isso. E o teu melhor está por vir, mesmo sem entender, Senhor. Mesmo sem entender, Senhor, tu vais cuidar de cada um dos teus filhos, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou, meu Pai, muito antes de nós nascermos, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, porque nós somos considerados coroa da tua criação, Senhor. Nós não somos, Senhor, filhos que não têm pai, mas nós somos filhos, Senhor, que tem um pai amoroso, e nós somos alvo deste amor. Cuida, Senhor, dos teus servos. Atende, Senhor, meu Pai, cada um dos teus servos, as súplicas. Tu és santo, 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 santo e poderoso. Levante a sua mão assim, igreja. Nós queremos, Senhor, que onde houver uma mão levantada aqui, Senhor, Tu has de realizar grandes propósitos nessa vida. Tu has de realizar ainda, Senhor, meu Pai, marcar ações através deste homem, essa mulher de Deus. Tu vai marcar centenas de vidas, ou talvez só uma, ou talvez 10. Mas, Senhor, Tu vais de marcar, porque maior é o Teu propósito, maior são Teus sonhos para nossas vidas, Pai. Guarda a Tua igreja, nos ajuda, Senhor, a levantar a nossa cabeça, e assim como o filho pródigo, levantar, Senhor, todos os dias e falar: eu vou ter com meu Pai, eu vou ir lá com meu Pai, eu vou com meu Pai, eu vou ir ter com meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados,
Próxima semana, não perca, coloca aí, Gabriel. Na próxima semana, ainda a série de mensagem. O que dirige a sua vida? O que é que tem dirigido a sua vida? Nós vimos ali uma vida com propósito. Nós entendemos hoje que nós não somos um acidente. E eu sei que no final dessa série de mensagens, irmãos, a nossa mentalidade com Deus, o nosso entendimento da palavra, você vê que são versículos da palavra de Deus, vai estar bem melhor, bem maior nosso esclarecimento. Então traga mais um na próxima semana. Que Deus abençoe a todos. O que dirige a sua vida? Amém? Temos cantina, irmãs? Não? Temos oração no meio-dia e temos reunião de obreiros, 10 horas. Líderes e obreiros, domingo, 10 horas. Amém? Todos entenderam? Os líderes e obreiros. Reunião de líderes e obreiros, domingo, 10 da manhã. E a Santa Ceia do Senhor, logo mais, às 19h30.